TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Virando o jogo. A causa principal da queda do homem está na ilusão do poder. Mas o verdadeiro poder é de Deus e daqueles que já chegaram a um tal estágio de amor que conquistaram o grau de espíritos puros. Não há nenhum poder capaz de superar o bem. Estas verdades vão sendo desvendadas pouco a pouco a Régis, pois sendo ele rebelde e imaturo, não se apercebe da realidade da vida e dos sentimentos que o rodeiam. O confronto com o amor puro irá levá-lo a uma viagem de redescoberta de si próprio e de reavaliação dos seus valores. E uma emoção muito grande. Nós chegarmos aqui nesta casa e lembramos de muitos momentos que já vivemos nela. E nós estamos aqui agora com novas tecnologias e nós estamos sempre a aprender. E então, vamos ver aqui, né, meu assistente Bruno, meu anjo da guarda. Já tivemos a tarde toda ensaiando, mas quando chega na hora, alguma coisinha tem que acontecer, senão perde a graça. Então, nós estamos em constante prova. O tema de hoje é do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E no sábado passado, a nossa companheira Suzana, para quem ouviu a palestra dela, falou-nos sobre a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Maria. E nós podemos dizer que Maria foi chamada por Deus e escolhida para ser a mãe de Jesus. Nessa passagem do Evangelho, nós temos alguns itens. E nesta noite nós vamos falar especificamente de um deles, mas não vamos deixar de falar também do principal, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, para que nós possamos, ao final da nossa apresentação, sairmos daqui com uma ideia mais esclarecedora, mais elucidativa deste capítulo do Evangelho. Porque nós lemos o capítulo e nos subitens, e é muito interessante, à medida que realmente nós nos debruçamos sobre ele, e quando nós mergulhamos com o sentimento que nós desejamos entender estes ensinamentos de Jesus. Portanto, vamos aqui seguindo, pera lá. Neste item, diz: os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Vocês vão verificar que ao longo dos slides, à medida que eu for passando os slides, nós temos aqui algumas palavras, algumas que estão em cores, para nos chamar a atenção. É interessante essa parte que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nós vamos ver aqui que diz: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? Não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São palavras de Mateus. Portanto, nós verificamos que, primeiramente, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso, antes de tudo, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Tá? Então, primeiro apontamento, primeira lição para refletirmos em casa.
Precisamos nos debruçarmos sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, o que é que nós estamos fazendo e se nós estamos realmente cumprindo a vontade de Deus. Outra coisa que ele nos chama a atenção aqui é quando ele fala sobre obras de iniquidade. O que é que isso quer dizer? Significa que nós temos que ter atenção sobre as nossas ações. As nossas ações perante nós e perante o nosso próximo. Por quê? Porque nós, para amarmos, nós temos que olhar para nós, percebermos que nós não somos perfeitos. Portanto, se não somos espíritos perfeitos, nós falhamos. E quando nós falhamos, nós estamos falhando não em relação a nós, porque nós não pisamos no nosso calo. Nós vamos pisar sempre no calo do outro. Então, se nós estamos cometendo obras de iniquidade, nós estamos agindo mal perante o nosso próximo, esta marca vai ficar no nosso próximo, não vai ficar em nós. Entre aspas. Porque toda ação fica gravada na nossa consciência, no nosso perispírito. Fica ali uma marca. Uma marca, eu vou dar um exemplo, igual uma pessoa que vai fazer uma tatuagem. Está lá. Não é? Fica gravado na nossa consciência e no nosso perispírito. Por vezes, como a gente costuma dizer, quem dá o pisão no pé não sente, mas quem levou o pisão sente. E vai doer mais. E não vai esquecer com tanta facilidade. Nós, o contrário, esquecemos com muita facilidade. Todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Portanto, aqui nós temos um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Então, nesta passagem, fica muito claro para nós que nós temos que ter sabedoria. E como é que nós adquirimos sabedoria? A sabedoria vem através da instrução, vem através do esclarecimento. E a doutrina dos espíritos é aquela em que os espíritos, através de Kardec, traz-nos conhecimento. Vem nos trazer, vem nos instruir. E a rocha, construir a casa sobre a rocha. O que seria a rocha? Portanto, a rocha, nós vamos ver aqui, um pouquinho mais à frente, porque eu tenho que terminar o que está escrito. E quando a chuva caiu, veja que interessante essa parte que Mateus e Lucas fala para nós. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre esta casa, ela desmoronou, e a sua ruína foi grande. Portanto, companheiros, nós já falamos que o sábio vai buscar o conhecimento, o esclarecimento. Mas e a rocha? O que quer dizer a rocha nessa parábola? Não é? Então, fica a pergunta no ar, né? Para nós depois, mais adiante, percebermos o que significa esta rocha. Então, eu estou aguçando o pensamento de vocês
no sentido de afinal. O que quer dizer nesta parábola, Mateus e Lucas, a rocha? Aí vamos ver. Edificar a casa sobre a rocha, já vou começar a dar as respostas. Significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu e que não age com imprudência e superficialidade. Não visa a ostentação, mas tem por finalidade ficar firme em meio às tempestades. A casa é o símbolo da vida. A vida deve ser edificada sobre a rocha, como nos fala a palavra. E o que é a rocha? Com bom senso, considerando o futuro, e não apenas o presente, de acordo com os princípios ditados por aquele que dá a vida e a sustenta. A vida física deve ser usada para obter e desenvolver a vida eterna. Ou seja, nós estamos aqui numa roupagem material, certo? É uma roupagem que nós estamos na presente encarnação. É uma roupagem que Deus nos concedeu para usufruirmos dela, para que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha. Porque nós já sabemos que a natureza não dá saltos e que nosso espírito é milenar. E em cada encarnação, nós vamos utilizando o nosso conhecimento e vamos construindo a nossa casa, a nossa vida, não é? Então, nós, por vezes, não usamos o material adequado. E aí, quando vem a chuva e o vento e as tempestades, quando vem os dissabores, as dificuldades, o que acontece? Nós caímos. Não é? Por quê? Porque nós não estamos sabendo ser pessoas, homens com sabedoria. Porque nós somos imediatistas. Porque nós ainda, apesar de adentrarmos a doutrina espírita e virmos até aqui, ainda trazemos em nós as reminiscências do passado e daquilo que nós aprendemos dentro do catolicismo. Mas nós também somos, por vezes, aquelas pessoas que tentam mascarar a nós mesmos, tentando dar um jeitinho para ver se nós não precisamos passar por tribulações e dificuldades para aprender. Porque nós queremos as coisas fáceis. E quando vêm as tribulações, porque faz parte do nosso processo de evolução e de aperfeiçoamento e de resgate também, nós tentamos burlar as leis de Deus, que está em todo lugar. Seja qual for o credo religioso que nós adotarmos, não adianta nós nos enganarmos. E por vezes é isso que acontece. Nós vamos aqui, acolá, e os nossos problemas continuam nos acompanhando. Porque os problemas estão dentro de nós e nós temos que resolvê-los, nós conosco mesmo e com Deus. Mas o problema não está com Deus. O problema está com o nosso próximo, com aquele que nós prejudicamos, que nós ferimos, que nós magoamos, que nós fizemos chorar. E não é Deus que vai nos cobrar absolutamente nada. É o nosso próximo. É um direito dele. Porque se nós nos colocássemos, ou nos colocarmos, melhor dizendo, no lugar da pessoa que está com a ferida aberta,
de certeza que nós agiríamos como ele, ou pior ainda do que ele. Porque nós achamos que nós nos conhecemos e nós dizemos para nós mesmos: eu sou uma boa pessoa. Até o momento em que alguém vem e pisa no meu calo. Aí a minha reação é outra. E nós verificamos nesse momento que não precisa muito para nós alterarmos o nosso tônus mental, a nossa vibração, as nossas palavras, os nossos sentimentos. Por muito pouco nós nos alteramos. E aqui quem está falando já viveu a experiência. Portanto, meus amigos, não adianta eu vir aqui falar bonito para vocês, porque eu também passo pelas mesmas coisas. Portanto, não é fácil praticarmos essas leis e os ensinamentos do Cristo. Mas não temos que ficar à margem do caminho e desistir em absoluto. Nós temos que ser persistentes e perseverantes. Continuando, por chuva, rios e ventos, ele está expressando metaforicamente as calamidades e aflições que se abatem sobre os homens, como as falsas acusações, intrigas, luto, mortes, perda de amigos, os aborrecimentos, todos os males em nossa vida, que qualquer um poderia citar. Mas nenhuma dessas, diz Jesus, abala a alma que é fundada sobre a rocha. Ele chama a firmeza de sua doutrina, porque, na verdade, os seus mandamentos são mais fortes que qualquer rocha, estabelecendo algo acima de todas as aflições humanas. Portanto, se de fato nós olharmos para nós e procurarmos Jesus como médico das nossas almas, como terapeuta e psicólogo, e dialogarmos com ele de forma sincera, abrindo o nosso coração, nos reconhecendo pessoas imperfeitas e dizendo para ele que, de fato, porque nós, se olharmos para nós realmente com o desejo de enxergar as nossas faltas, nós iremos enxergar essas faltas. E aí nós vamos dizer para ele, se de fato estivermos arrependidos, dizer: eu estou arrependido. Eu sei que eu falhei, mas eu não quero falhar mais. Agora eu quero ser diferente. Agora eu quero acertar o meu passo e dizer: me ajuda, Senhor. Indica-me o caminho, orienta-me, mostra-me. Mas nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar aquilo que ele vai pôr no nosso caminho e nós aceitarmos. É uma luta. É uma luta. É uma luta porque nós temos que desbravar e ir tirando essas pedras que nós colocamos em nosso caminho. Porque a nossa construção não foi sobre a rocha. Porque não é fácil aceitar essas lições que Jesus nos ensina e exemplificou. Mas nós não somos filhos de Deus, porque somos filhos de Deus. Nós temos condições, sim, de acertar. Mas o desejo tem que ser forte, tem que ser firme. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós temos que começar por usar a nossa razão. Pensar. O outro não tem que pensar por mim. Eu tenho que pensar. Eu tenho que analisar. Antes de eu falar, eu tenho que pensar.
E quando eu falo, eu não estou emitindo só palavras, eu estou emitindo sentimento. E Emmanuel nos esclarece dizendo que 1 minuto de uma palavra, de uma frase que a gente diga, pode nos custar séculos. Séculos para consertarmos aquilo que nós vamos deixar gravado no outro. E nós não podemos cobrar do outro que nos perdoe. Porque cada um de nós está numa faixa evolutiva, cada um de nós tem o seu jeito de sentir e de pensar. O meu momento agora pode ser fácil para eu te perdoar, mas para o outro ainda não. Então eu tenho que estar atento a isso. E aí eu vou ter que buscar uma virtude que também eu não possuo. A humildade. Humildade para que eu aceite que eu estou sendo cobrada. E eu vou ter que ter humildade e entender que só abrindo meu coração e trabalhando sinceramente no bem é que eu vou conseguir angariar forças para suportar aquela prova que fui eu mesma que construí. Ok? Continuando. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último. Mas aqueles que os cumprir e os ensinar, será grande no reino dos céus. Veja que coisa linda. Aqueles que cumprir e ensinar. Porque não basta saber. Eu não posso adquirir sabedoria e conhecimento e guardá-la num cofrinho só para mim, como um tesouro que pertença só a mim. Não. Eu tenho que passar adiante. Eu tenho que ajudar. Então veja como é interessante. Eu vou aqui fazer um exercício com vocês. Peguem uma foto antiga de vocês, olhem para essa foto antiga e depois olhem para vocês no espelho e pensem, eu sou a mesma pessoa? Não. Mas o que eu trago dentro de mim? Eu sou a mesma pessoa? Os acontecimentos da vida estão exercendo dentro de mim alguma coisa que me ajude a ser melhor? Há 10 anos atrás, eu fazia exatamente o que eu faço hoje. Então, nós precisamos fazer essa análise, não é? E verificarmos como que nós estamos dentro da nossa posição como espíritos encarnados. Estou numa escola. Na escola nós não somos avaliados, nós não fazemos os testes, não somos avaliados, depois não tem a professora que faz a avaliação e que depois escreve como é que nós estamos, onde que nós melhoramos, aonde que nós precisamos nos dedicar mais e melhorarmos mais. Então, assim é também com a nossa vida. Então, nós temos que pararmos de ser aqueles espíritos comodistas, preguiçosos. Aquelas crianças espirituais que estão à espera que todo o plano espiritual venha fazer por nós. E ainda querermos que Jesus venha até nós. Ao contrário, nós temos que ir até Ele. Nós temos que buscá-lo.
Temos que sair do nosso lugar comum. Temos que deixar de ser comodistas. E temos que avançar. Existem várias maneiras de avançarmos. Nós podemos avançar pelo amor ou pela dor. Então vamos buscar avançar pelo amor. Começando devagarinho. Não adianta querer dar passos largos. Por engano. Não adianta. Não vamos nos enganar. A gente entra para a casa espírita, fica todo contente, satisfeito, arregaça as mangas e fala: todo dia eu venho fazer sopa. Primeira semana. Passado um mês já passa para 3. Passado 3 meses passa para 2. Passado 5 meses, 6 meses só dá para vir uma. E olha lá, hein? Então, não adianta nós querermos dar passos maior que a nossa perna possa dar. Jesus nos conhece. Aí é que está o X da questão. Ele nos conhece. Os amigos espirituais sabem. Nós estamos aqui olhando uns para os outros como encarnados. Mas e os desencarnados que estão aqui? E a espiritualidade superior? Eles sabem o que está passando no nosso pensamento, no nosso coração. Então nós vamos enganar a quem? A nós, que estamos nos enxergando como encarnados? Olho para vocês, não sei o que vocês estão pensando. Ainda bem, né? Senão pode pensar alguma coisa de mim, eu vou ficar chateada. Bom, para elucidar melhor essa parte do Evangelho, né? Este capítulo, eu fui buscar, e a Rosarinho, quando olhou aqui, ficou toda contente. Eu fui buscar este livro do qual eu estou a ler. E eu gosto imenso do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio é um jovem, né, que desencarnou aos 30 e poucos anos. E ele trabalha na Pátria Espiritual com um grupo de jovens. E ele tem vários livros. E o primeiro dos livros que o Luiz Sérgio escreveu é O Mundo que Eu Encontrei. E eu fui buscar o livro hoje, porque quando a Rosarinho me emprestou esse livro, o que me deixou mais feliz foi que eu vi a foto dele. Eu disse: gente, olha só quem é o Luiz Sérgio. Fiquei contentíssima. Porque a gente lê certos romances e a gente tem vontade, tem curiosidade de saber como é que é a pessoa, não é verdade? E eu fiquei felicíssima. Eu disse: gente, mas afinal, este é o Luiz Sérgio. E eu já tinha lido vários livros dele, porque eu não comecei pelo primeiro. E eu comecei por um que a Rosarinho me ofereceu. E está aqui o nosso Luiz Sérgio. Olha, vocês não vão vê-lo, mas depois compre o livro e vejam, porque vale a pena. Qualquer obra deste jovem vale a pena a gente ler. E o que é mais interessante é que, neste livro, começamos a ler e vemos um Luiz Sérgio chegando à Pátria Espiritual. Neste livro é outro Luiz Sérgio. Já ganhou maturidade espiritual. É muito interessante. Então, nesse capítulo, Roteiro de Luz, ele vai nos contar é um livro onde tem vários personagens, relatos dessas personagens com nome que não é o verdadeiro nome de cada um, é um nome fictício, respeitando a individualidade de cada espírito, que vai ali dar o seu depoimento. Nas entrelinhas, temos muito que tirar, muito que aprender. Então, nós temos aqui, neste capítulo, a história de um juiz, na presente encarnação, que é o Dr. Júlio, que no passado foi Juliano, um fazendeiro humilde. Temos também o Luiz, que é um empresário bem-sucedido, e que no passado foi o sacerdote Ricardo. Atenção, que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Portanto, não vamos achar que todo sacerdote é uma pessoa que está fazendo
coisas erradas por aí, certo? Que nosso objetivo aqui não é julgar e nem avaliar nenhum credo religioso. Portanto, eu começo por contar a história tal e qual como está no livro, mas resumidamente, porque somos escravos do horário. Júlio era um desses homens iluminados pela ciência do saber profano e pelas luzes da razão enriquecida por critérios espirituais. O trabalho enobreceu-lhe o caráter desde a mocidade, sóbrio no falar e comedido no agir. A profissão de juiz se lhe acenava como uma luva. O juiz, ao longo do tempo, juntou aos seus bens pessoais um pequeno legado da parte da esposa. Recebeu a herança com certa dose de indiferença, pois esse não lhe acrescentava parcela alguma de felicidade. Veja bem que interessante. Se fosse eu já dizia, oba, vou trocar de carro amanhã, vou fazer uma viagem, vou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a gente se conhece, a gente sabe onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Aliás, sendo a felicidade um sentimento profundo de bem-estar, que promana da essência espiritual, satisfeita consigo mesma, não poderia ser alterado esse estado íntimo com a simples adição de bens materiais. Segunda lição, né? A essência espiritual se enriquece de outra maneira prevista pelo Criador. Experiências enriquecedoras são aquelas que dão novo brilho à inteligência, que dotam o ser humano de virtudes sólidas, que o ajudarão a caminhar tranquilo por entre as incertezas de um mundo físico deficitário em matéria de justiça e retidão. Dr. Júlio edificou seu patrimônio sobre a rocha. E quando enriqueceu, não se desviou do caminho proposto. Vê? Edificou sua casa sobre a rocha. Aprendeu alguma coisa. E a partir do momento em que nós aprendemos, que nós gravamos dentro de nós algo de bom, levamos conosco para todo sempre. Passa de uma encarnação para outra. Na existência passada, Júlio foi um honesto fazendeiro, porém ingênuo e de pouca instrução. Apegado às coisas da religião, deixou-se explorar por um mau sacerdote católico, que lhe transmitiu conceitos desvirtuados da doutrina cristã. Lembra o que eu falei no slide anterior sobre, na passagem de Mateus e Lucas, que ele fala que aquilo que nós aprendemos, nós também temos que passar à frente, não é? Então, aqui nós vemos que o nosso sacerdote tinha conhecimento, mas ele passou esse conhecimento de uma maneira desvirtuada. Ele passou o conhecimento segundo os seus interesses. A ingenuidade do fazendeiro fez-o mergulhar nessa fonte pouco cristalina, aceitando como verdades inquestionáveis as colocações do padre Ricardo. Faltou ao fazendeiro o discernimento que o espiritismo valoriza. A fé cega torna a humanidade irracional, entrava-lhe os passos. Ou seja, nós temos que saber e temos que questionar. Se vem de Deus, se vem da espiritualidade superior. Portanto, meus amigos, não adianta, quando o problema bater a nossa porta, nós saímos correndo, desesperados, e batermos na primeira porta que a gente vê e diz aqui, lemos cartas. E a gente vai procurar falar com a senhora para saber o que é que se passa conosco e como é que a gente resolve aquilo, de preferência para ontem. Porque ali não estão os espíritos que trabalham com Jesus.
estão outros espíritos. Continuamos querendo nos enganar, não é? E não aceitar aquilo que bate à nossa porta. Certo? Juliano, chamava-se naquela ocasião o atual juiz Júlio. Era movido por uma devoção piegas e satisfazia a todas as sugestões do padre, ávido por poder temporal. Em nome da solidariedade fraterna, o sacerdote exigia contribuições cada vez mais vultosas. A boa-fé de Juliano fê-lo cair em desgraça. Ou seja, o pobre Juliano perdeu tudo o que tinha. Após essa análise do passado, poderemos entender melhor o perfil psicológico do juiz. Retornando à vida física, ele trazia novas propostas. Ilustrar a mente para não se deixar envolver nem enrolar por maus conselheiros. O seu senso crítico teria de ser justo e aguçado. Pediu para reencarnar em um lar espírita, familiarizados com os valores ético-cristãos dessa doutrina, e foi atendido. O grupo familiar que o acolheu é composto de antigos amigos que também se desencantaram com o cristianismo deturpado pelo padre Ricardo. Portanto, nada fica de lado perante as leis de Deus, perante a nossa consciência, perante uns com os outros. Portanto, nós, quando falamos alguma coisa que não foi bem dita, nós devemos imediatamente fazer um esforço, mesmo que seja um esforço, gente. Mesmo que naquele primeiro momento não é isso que eu estou a sentir, mas eu vou fazer. Eu vou me esforçar. Chegar na pessoa e dizer, olha, desculpa, falei mal. Primeira coisa. Né? Não tiramos a nódoa toda ainda, mas daqui a pouco a gente vai ter outra ação, vamos falar de outra maneira, e aí aquela nódoa vai diminuindo. Mas temos que nos esforçar para não deixar que a coisa tome corpo, para que a pessoa vá para casa pensando no assunto, dorme pensando no assunto. E lembrem-se daquela passagem de Jesus que ele diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se nós falharmos com o nosso próximo, se nós fizermos mal ao nosso próximo, ele desencarna. Ele está na parte espiritual, ele não esquece, ele não consegue esquecer. É um martírio para ele. Ele já passou a encarnação toda pensando, dormindo sobre o assunto. Desencarnou, levou. E aí depois como é que é? Fica mais difícil ainda, porque lá já não tem a roupagem física. É outra, está em outra sintonia, está em outra dimensão. E quando nós pensamos, quando eu lembro daquela pessoa que me magoou, imediatamente eu estou colada a ela. É assim que funciona, gente. Então não adianta. O melhor que a gente faz é começar pedindo desculpa, ainda que não seja com um sentimento de amor. E depois, aos poucos, nós vamos tentando melhorar isso. Né? Aos poucos. Bom, continuando. O padre Ricardo entrou nessa nova fase? Como será que ficou o padre Ricardo? O que é que vocês acham? Acha que o padre Ricardo veio fazer parte deste grupo? Ou será que não? Será que Jesus, os amigos espirituais, falaram, não, vamos deixar o padre Ricardo aqui sentadinho, quietinho, pobrezinho do sacerdote? Né? Será? Será que as coisas funcionam desse jeito? Para quem já está aqui a estudar, para quem já está lendo as obras? Será?
Não, né? Não é assim, não é assim. Então vamos ver o que aconteceu com o nosso padre. Sim, olha a resposta. Sim, ele entrou sim nessa nova fase. O mau sacerdote do passado reencarnou e, como empresário de sucesso, que é o Luiz, angariou notável fortuna. Ele sabia ganhar dinheiro. Vê? Ele já fazia isso lá no passado. Era inteligente e combativo, mas trazia o remorso no subconsciente, ali cobrar verdadeiras reparações. Fez várias doações que beneficiaram direta ou indiretamente as pessoas que fraudou no passado. Finalmente, legou para a sobrinha, esposa do Dr. Júlio Juiz, o patrimônio roubado um dia. Mas será que foi fácil assim para o padre, para o sacerdote Ricardo, quando chegou lá, do lado de lá, né? Quando ele desencarnou? Será que foi assim? Facinho? Será? Nós vamos ver. A vida segue seu curso, fala-nos Luiz Sérgio. Ora no mundo dos encarnados, ora no mundo dos espíritos, onde todos passam por uma obrigatória avaliação. Portanto, não vamos fugir, gente. Vamos fazer a nossa avaliação. Não vamos ficar perdendo tempo. Vamos fazer a nossa avaliação. Ver como nós estamos. Vamos aproveitar o momento, porque a gente não sabe quando vai ter aí um sismo e balançar a nossa casa e a gente ficar cheio de medo e falar, ai meu Deus, é agora que eu vou. É dessa que eu vou passar. Se der tempo de pegar no telemóvel e dizer, olha amigo, aquele dia eu falei aquela asneira para você, desculpa. Menos mal, não é mesmo? Então, não vamos deixar para ontem o que nós podemos fazer agora, já. É o melhor que nós vamos fazer em favor de nós mesmos. Portanto, os erros terão de ser consertados e os acertos serão incentivados. Vejam, os acertos serão incentivados. Portanto, quando nós nos propomos de boa vontade a fazer o bem, seremos incentivados, estarão nos apoiando. E quando nós queremos fazer o mal, também somos apoiados. Não se iludam. Não é? Então, vamos fazer o bem. É a própria pessoa que se avalia, auxiliada pela mente mais lúcida de um guia espiritual. Ou seja, chegamos do lado de lá, arrebentados, né? A gente olha a nossa ficha, a gente vê, tem uma mensagem aqui, gente, que está aqui na entrada, que é uma ficha de um senhor. Levem isso para casa e leiam. Mas lê mesmo. Aí depois de ler, você começa a pensar em você. Aí você vai pegar aquela foto antiga, que está lá no fundo do baú. Aí você olha, igual outro dia uma pessoa falou assim para mim, ai, queria tanto voltar a ser criança, eu ia fazer tudo diferente. Mas não pode, a gente não consegue voltar. Então vamos começar a fazer diferente a partir de agora. Para de ficar pensando lá atrás. Não dá para ir voltar para trás. Vamos começar de agora. Vamos ser proativos. Não dá, gente. Então é assim, vamos começar já. Bom, continuando. Ensina-nos Kardec, também é Luiz Sérgio que fala no livro. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo que se refere aos espíritos protetores, que todo ser encarnado se faz protegido por entidade mais ilustrada, apta a lhe orientar em situações duvidosas, deixando ao seu critério a decisão final. Deixando ao seu critério a decisão final. Atenção a isso. Livre-arbítrio. O senhor Orlando soprou para mim. Muito obrigado. E este livre-arbítrio é que nós temos que ter em atenção.
certo? O mérito será sempre do encarnado, que precisa elaborar melhor o raciocínio para definir o ritmo, olha que interessante o que ele nos fala, o ritmo de sua evolução, se mais lento ou mais apressado. Podemos subir a montanha sorrindo, podemos subir a montanha chorando, leva mais tempo, fica mais cansativo. Então, vamos subir, vamos fazer esse ritmo de evolução ser mais apressado. É aquilo que o Senhor Orlando nos ensina aqui na casa. Gente, não vamos perder tempo, vamos trabalhar, tá tudo aí, o que é que vocês estão esperando? E a gente fica se degladiando com micuinhas, gente. Com coisa que não interessa. Ah, mas ela pôs o livro assim. Ah, mas ela fez assim. Ah, mas ele fez desse jeito. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso é mesquinharia. Ela fez assim? Ótimo. Ainda bem que ela fez. Pior se ela não tivesse feito nada. E eu? A gente sempre está com o olho no vizinho, não está com o olho em si mesmo. E eu? O que eu fiz? Nossa, eu não fiz nada ainda. Pelo amor de Deus, deixa eu pegar a esfregona e começar a limpar, a varrer. Não é? A gente tem que começar por uma ponta. Vamos começar por alguma ponta. Isso me faz lembrar, uma vez, na reunião de intercâmbio, o que aconteceu, o senhor Orlando, não sei se recorda disso, mas ficou muito gravado para mim, que o jovem chegou, foi amparado. Gente, chega desmantelado, faz tudo errado. Espiritualidade ampara. Ajuda, cuida, dá o remédio e diz, agora você vai trabalhar. Aí deu uma vassoura para ele. Ele falou, o quê? Eu vou varrer? Mas nunca, eu não estudei para isso. Ah, vai. Vai varrer sim. Ou é isso, ou é nada. O que você quer? Quer ficar lá fora com aqueles que estão à tua espera? Ou quer ficar aqui na casa do Cristo, pegar na vassoura e varrer? Minha filha, até carregar a cruz eu carregava. Mas eu quero estar aqui dentro. Lá fora que eu não quero ficar. De jeito nenhum. Então, nós precisamos olhar, avaliar e ver qual é o ritmo que nós queremos dar para a nossa evolução. Não é? E fora aqueles que passam o resto do dia se queixando. Ah, porque dói aqui, porque dói acolá, porque não sei o quê, papapá, papapá. E não podíamos deixar de trazer, lógico, né, o Livro dos Espíritos. É o capítulo que o Luiz Sérgio se refere, e ele, na pergunta 491, que Kardec faz aos espíritos, ele fala qual é a missão do espírito protetor. E a resposta começa por dizer, a de um pai com relação aos filhos, e outras palavras mais. E a 492, o espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos responderam, desde o nascimento até a morte e frequentemente acompanha-o depois da morte na vida espiritual. Que bom, né? Agora imaginem, se nós nos esforçarmos, se nós nos portarmos bem, nós temos muita gente a nosso favor. Pensa naquela mãe que cuidou de você desde o berço. Que não dormiu várias noites porque você tinha dor de barriga, dor de ouvido, e ela cuidava de você. Aí ela desencarna. Ela cuidou de você até você ficar grandinho. Aí ela está na pátria espiritual, trabalhando, se dedicando. Ela esquece de nós? De jeito nenhum. Porque mãe não esquece da gente, não. Mãe não esquece nem de quando a gente faz coisa errada. Agora, se estamos a fazer coisas boas, ela vai nos ajudar. Porque ela também está no ritmo dela no plano espiritual. Ela também está aprendendo. E ela se aproxima de nós e vem nos ajudar. Né? Agora, imagine se ela se aproxima de nós e vê que nós continuamos errando, falhando. O que ela vai sentir? Né? Por mais que ela tente, ela vai dizer, poxa, foi o que aconteceu com a mãe de... Ajuda, Rosarinho. A mãe do senhor que escreveu o Nosso Lar, André Luiz. Né? A mãe de André Luiz
estava próximo dele, mas no que adiantava? Ele estava renitente, ele não abaixava a guarda, ele não se punha numa posição humilde, mas não deixou de ser amparado em momento nenhum. E a partir do momento que ele abaixa a guarda e que ele abre o coração, sem usar palavras bonitas, ele foi amparado. E a mãe depois veio visitá-lo. O padre tinha excelentes condições intelectuais para cair em si e procurar sanar os seus erros. Era um homem de cultura e conhecia as Sagradas Escrituras. Só lhe faltava o exercício das virtudes. Exercício, gente. Virtudes não se compra. É um exercício. Você vê que interessante que ele nos fala? Exercício. Às vezes nós ficamos naquele afã, né? Por isso que eu falo que não adianta dar o passo maior que a perna. Se nós fizermos isso, nós vamos cair. Vamos nos machucar. Não adianta, gente. A doutrina é clara, ela é transparente como água. Então, nós temos que ir passo a passo, respeitando a nossa individualidade, respeitando a maneira como nós conseguimos compreender as coisas. O meu companheiro, no estudo, percebe com tanta facilidade o que está ali, eu ainda não. Agora eu vou desistir por isso? Eu vou chegar lá e dizer assim, olha, Rosarinho, não vou mais para o estudo não, a sua turma está muito avançada. Não dá, eu não consigo acompanhar. Que nada, eu vou ficar lá. É com essa gente que eu quero estar mesmo. Eles apanham as coisas com a maior facilidade. Se eu ficar aqui, eu vou estar exercitando. Então, exercitar as virtudes é não desistir. Não é fazer um benzinho agora e daqui para o ano que vem eu vou fazer. É que nem quem vai fazer dieta, sempre começa na segunda-feira. Nunca começa no fim de semana. Não perde a oportunidade de ir comer na casa da mãe, do pai, não sei o quê. Farta de comer. Depois chega em casa e fala assim, vou tomar um chazinho porque eu estou indisposto. Mas a minha dieta eu começo segunda-feira. É sempre na segunda. Qual segunda é que a gente não sabe, mas é sempre na segunda. Ao desencarnar, agora entra aquele detalhe que eu falei para vocês. Como é que ficou o padre, o sacerdote Ricardo, quando lá desencarnou e que tinha feito miséria com o dinheiro dos fazendeiros? Como é que ele adentrou o mundo espiritual? Livre, leve e solto? Será que foi assim? Vamos ver. Só nesse trecho nós vamos ver quanta coisa que nós vamos aprender. Ao desencarnar, o padre perambulou sem rumo, está quase, Sr. Orlando, sem encontrar o céu que desejava. Deparou-se com a treva densa das regiões inferiores. Felizmente, olha pessoal, atenção, felizmente, conservou o hábito da oração. No princípio, apelou para as preces litúrgicas, decoradas, repetitivas, de que nada lhe valeram, pois eram reproduzidas somente com os lábios. O sofrimento, porém, lavou-lhe a alma e ele procurou um contato verdadeiro com Deus por meio de uma prece humilde, que lhe nascia do íntimo. Foi amparado por socorristas franciscanos e reabilitou-se perante a si mesmo. Portanto, aqui nós já temos 3 ensinamentos. Hábito da oração e uma oração humilde, não é decorada e repetitiva. Reencarnou, devolveu tintim por tintim o que havia subtraído aos seus ingênuos fiéis e regressou ao mundo espiritual aliviado dos débitos. E aí fica aqui uma reflexão do Luiz Sérgio, que ele nos fala. Neste segmento, conduziremos a reflexão do leitor para os descaminhos que podem ocorrer à juventude, quando não se associa ao brilho da inteligência, à segurança dos valores espirituais. Formar um filho não é somente conduzi-lo ao campo
conduzi-lo até o campus universitário para vê-lo receber o precioso canudo. Perigoso é o enriquecimento do intelecto quando a alma permanece vazia de propósitos superiores. Os seres humanos, quando não divisam um horizonte mais amplo do que a esfera material, podem não perceber o objetivo real da vida. Alguns chegam a atitudes suicidas, outros perdem o rumo e se distanciam da finalidade nobre da reencarnação. E terminando, senão o senhor Orlando puxa minhas orelhas, vamos aqui encerrar com essa mensagem maravilhosa do espírito Eurípides Barçanufo. Há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. Usaram os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. Agradeço a todos pelo carinho com que me ouviram e que nós possamos cada vez mais nos unirmos em pensamento, em sentimento de fraternidade, vibrarmos pelo nosso planeta, nossa morada, para que haja paz entre a humanidade, para que haja mais entendimento. E para que nós saibamos, pelo menos, pedir desculpas. Obrigada a todos e que Jesus nos envolva, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos companheiros, chegamos ao final. E que tudo que foi apresentado deixou para nós muita reflexão, quer queiramos ou não. E a carapuça também, principalmente na minha pessoa, que eu falo de mim, não tenho nada que falar de ninguém. E a doutrina espírita, como foi dito, é muito clara. Tudo está escrito, os espíritos já colocaram tudo que necessitávamos para aprender a seguir o caminho do Cristo. Agora depende de nós. Nunca em época nenhuma isto foi colocado assim, tão abertamente. Né? Em nenhuma época, que até em nosso país, digamos assim. E ai daquele que falasse dessa maneira. Né? Concorda comigo? Eu tive imigrantes na parte mais difícil, portanto não acompanhei. Mas aqui temos a doutrina que é só seguir. Porque tudo os espíritos já deixaram escrito. Veio Chico e que deixou um manancial, 460 obras, com tudo escrito. É só seguir. Não temos, eu particularmente, nada a acrescentar.